Canal Futura e Fundação Ford apresentam. O município de Diadema, em São Paulo, é hoje referência internacional em redução de violência. Mas nem sempre foi assim. Durante décadas, Diadema foi um dos maiores redutos de criminalidade do Brasil. No ano de 1999, foram registrados 374 casos de homicídios. Hoje esse número caiu para 80. Isso significa que em 10 anos, 1.725 pessoas deixaram de ser assassinadas. E essa queda só foi possível graças a uma inovadora política de segurança pública. Algumas coisas influenciaram, né? A lei seca, por exemplo. Com os fechamentos dos bares, aquelas mortes que eram consideradas tolas, bestas, assim, não acontecem mais. Depois foi feito esse trabalho com o anjo do quarteirão. Se colocado a polícia andando de bicicleta em vários bairros da cidade, os bairros mais violentos. Estatisticamente foi comprovado que pessoas que se conheciam, vizinhos ou parentes, estavam se matando. Os motivos eram motivos banais. O programa de mediação de conflito foi implementado em 2006 no segundo plano de segurança de Diadema. Além disso, nós aqui temos um trabalho com adolescente e aprendiz. Nós atendemos muitos adolescentes, então ele ganha para estudar. A gente aprendeu a trabalhar com a comunidade, a fazer projeto comunitário, a desenvolver vários projetos. Então a gente passou a enxergar Diadema de outra forma, entendeu? Não só pontos negativos, mas também pontos positivos. Essas e outras medidas do combate à violência em Diadema não teriam tido o mesmo efeito se não fosse o apoio e a participação da população que respondeu com ações à pergunta: segurança, o que eu tenho a ver com isso? No plano de segurança pública da cidade de Diadema, nós tínhamos um item que dizia que nós deveríamos trabalhar com combate à arma de fogo. Nesse período, surge do governo federal o Estatuto do Desarmamento. E nós, então, entramos em contato com a Polícia Federal e resolvemos ser o primeiro município a recolher as armas de fogo. A primeira recolha foi feita dentro de uma igreja. Aqui na igreja, Nossa Igreja foi o primeiro ponto de arrecadação de arma no Brasil. E graças a Deus surgiu o efeito. Nós recolhemos 1.600 armas de fogo num período de 1 ano. E sem dúvida nenhuma diminuiu o potencial ofensivo e as pessoas tiveram que, em vez de matar, aprender a conversar. Minha irmã, por volta das 2h30 da tarde, foi a uma agência de um banco e, ao sair da agência, 2 elementos numa moto acompanharam ela e ela estacionou o carro aqui. Ela trabalhava aqui juntinho e eles abordaram, anunciaram o assalto. Ela ficou muito assustada e eles atiraram, né? Deram 3 tiros e um dos tiros atingiu a medula dela e ela terminou ficando paraplégica. Eu nunca tinha tido um envolvimento direto nem indireto com a questão da segurança pública, nem de nenhuma política de combate à violência, nem participar de nenhuma ONG que trabalhasse esses assuntos, né? Foi a partir desse episódio que eu comecei a me interessar pelo assunto e terminei também fundando aqui um movimento chamado Movimento Brasil Sem Armas, e era um movimento muito proativo no sentido de alertar os cidadãos, né, os perigos da arma de fogo. Esse movimento tomou assim uma dimensão até nacional. Nos juntamos a outro movimento do Viva Rio, do Sou da Paz de São Paulo, e fizemos hoje um movimento chamado Desarma Brasil, né, que é uma rede, né, que envolve todas as ONG, todas as entidades, todos os movimentos que trabalham pelo desarmamento e pela cultura da paz e da não violência. O Sou da Paz é uma ONG, né? Foi fundado em 99 como Instituto Sou da Paz, mas na verdade começou 2 anos antes como o primeiro movimento da sociedade civil pelo desarmamento no Brasil. A gente na época estava preocupado com o crescimento da violência no Brasil, por um lado,
o fato de que os jovens era quem mais se matava, né? E entre esses dois jovens que estavam se matando, em 90% dos casos aqui em São Paulo tinha uma arma de fogo. E aí a gente começou exatamente com essa chamada, mobilizar a sociedade para o desarmamento. Desarmamento de duas maneiras: reduzir as armas em circulação, convencer as pessoas que arma não traz segurança, e convencer o Estado que desarmar é importante, e de outro lado, o que a gente chamava de desarmamento dos espíritos, quer dizer, reduzir essa reação das pessoas à violência muito individualizada, muito todo mundo contra todo mundo, cada um por si, e propor uma visão muito mais coletiva, muito mais de segurança pública mesmo, como um direito que nós tínhamos e que tínhamos que lutar para construir. Eu estava num momento de muita preocupação, na verdade, muito medo com a cidade, né? Com a cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro e tal. E como vários moradores aqui, já sofri violências, assaltos e tal, e passei a ter um comportamento de uma proteção excessiva, né? Que eu não sabia bem contra quem ou contra o quê. Até que um dia eu fui comprar um carro blindado e acho que foi nesse momento que caiu uma luz de que não era essa vida que eu queria ter na cidade que eu escolhi viver. E aí fui para casa, não desisti da compra, imediatamente eu sentei no computador, imediatamente desenhei um projeto que era muito menor que esse, eram para 20 jovens, que era o tamanho que eu achei que eu ia poder me dedicar. Hoje o Galpão Aplauso, ele cresceu muito, né? Desse projeto inicial de 20 meninos, nós temos hoje 720, o número é por aí. E aqui nós trabalhamos as oficinas artísticas de base, que a gente chama, artes plásticas, música, teatro, dança e circo, e perpassa por essas oficinas os conceitos de valores e virtudes na busca da melhoria das relações humanas. O que a gente procura hoje é afinidades. Então eu, uma mulher de 50 anos, branca, que mora no Leblon, qual é a afinidade que eu tenho com o Jarruli, um negro de 22 anos, que mora numa comunidade? Vi amigos meus morrendo na minha frente e tal, caindo perto de mim, baleado, e eu botei na minha cabeça, não quero isso mais para minha vida. Então vou dar um caminho para minha vida, vou seguir em frente. E através da arte que é um caminho bom, que não te dá experiência só profissional, mas experiência de vida. Você tem uma cultura diferente, um conhecimento maior. Você pode decidir o que você quer. Eu acho que é continuar estruturando essa coisa dessa relação, de integrar essa cidade, de ajudar, de contribuir de alguma forma, né, para as pessoas se integrarem, se conhecerem, para chegar ao objetivo fim de todos nós, que é ser feliz. No Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, na Zona Norte, existe um projeto que luta pela paz, literalmente. Esse é Luke Dowdney. Ele é inglês, antropólogo, ex-lutador de boxe amador e fundador do Luta pela Paz. Eu estava trabalhando no Recife como voluntário, fazendo uma pesquisa para a minha faculdade, trabalhando com crianças de rua. E um dia, um jovem descobriu que eu lutava, que eu era lutador. Um menor de rua, criança de rua, com quem eu estava fazendo um trabalho no serviço voluntário. Aí ele me perguntou de mostrar alguns movimentos. Ah, beleza, então. Chama ele. Ele veio junto com 3 outros menores com quem o Movimento Nacional dos Meninos de Rua estava trabalhando na época, nessa hora. Chegaram e todos deixaram seus sacolés, seus garrafinhos de cola. Deixaram. Eu tinha sido lá tinha passado 3, 4 meses lá naquela época. Eu não vi isso nenhuma vez. Os jovens sempre seguraram a cola e não teve interesse nenhum, em que situação, pode ser nenhuma, de passar isso ou deixar, porque eles ficaram muito... Né? Aí todos deixaram. Aí vim pra cá e fica assim, me ensina. Aí eu comecei a ensinar. Aí de repente eu liguei. O boxe sempre foi uma coisa que para mim foi super importante. Olha a força que a coisa tem. De chamar 3 jovens, que eles deixam a droga para trás,
porque eles querem saber como fazer. Então foi um impacto na minha cabeça, na minha mente, que na verdade era semente do Luta pela Paz. Comecei aqui no Luta pela Paz, aqui no boxe, foi com 13 anos. Em 2005 que eu comecei. Vi os meninos lutando aqui, fazendo sparring aqui. Esse cara, comecei a me interessar, né? Como que ele esquiva, batia embora. Aí eu começou a mexer com meus olhos. Aí que eu comecei aqui no boxe, aqui no Complexo da Maré. Foi através do Newton, meu amigo, que a gente estuda junto. Aí eu, assim, por influência dele, eu peguei, eu vim, fiz a minha inscrição e tudo mais para fazer boxe. Para quem não tem condições de pagar, né, ou até mais, você acha essa oportunidade. Aqui só não tem isso, também tem informática. Agora está tendo um supletivo para o pessoal que parou de estudar, poder voltar a estudar, então tem várias oportunidades. Ano passado eu fui disputar o cadete em Mato Grosso do Sul, lá em Cuiabá. Eu fui no 57, eu fui bronze no campeonato, no brasileiro. A preparação foi longa, entendeu? Um olho roxo, uma escadaria inevitável. É só peleia, mão dura. E se você não for o cara, mano, se você não partir pra cima, não ter vontade de treinar boxe, você não é nada, mano. Você nunca vai ser um campeão aí no campeonato desse aí, entendeu? Se você vai ganhar seu espaço na sociedade, você tem que lutar. Tu vai ganhar luta, tu tem que lutar, tem que treinar. Ninguém é tratado como vítima aqui. Os moleques têm que ralar, meu amigo, porque aqui é academia de boxe. Projetos como o Galpão Aplauso e o Luta pela Paz mostram que o combate à violência é eficiente quando pensamos em segurança através da cidadania. Não tem segurança sem o respeito aos direitos humanos, né? Como não tem segurança, não é que tem ou prevenção ou repressão, entendeu? A combinação é uma prevenção eficiente, que não é qualquer coisa, é o trabalho com o público certo, com o jovem, morador, nas áreas certas, nos horários certos, através do esporte, da cultura, do espaço, da empregabilidade. Também na repressão tem que entender o que funciona, e o que funciona é uma punição adequada, é uma polícia comunitária, uma polícia próxima à comunidade, bem treinada e que respeita a lei. Essa combinação de fatores dá certo. Isso a gente está vendo no Brasil e está vendo em outros lugares. Então, é nisso que a gente acredita. E eu acho que é isso que, de alguma maneira, tá mostrando o caminho. O torneio que está ajudando a derrubar fronteiras entre as comunidades foi uma iniciativa do Fica Vivo. Esse projeto tem o objetivo de prevenir a entrada do jovem no crime. O Fica Vivo tem 21 núcleos espalhados por toda Minas Gerais. Já atendeu 13 mil jovens em 581 oficinas. Ô Expedito, me diz uma coisa, como é que surgiu aí esse torneio aí de futebol com a molecada? Foi assim, numa reunião de oficineiro, né? Aí teve um oficineiro que teve essa ideia de juntar as comunidades todas, né? Onde vivia atritos, né? E a gente começar a fazer um torneio, pegar uns jovens e se reunindo, certo? Sempre naqueles campos onde que haveria guerra. Inclusive a comunidade de baixo, que é as comunidades da Brás, né? Que não combinava aqui em cima. Esses jovens agora vão vir para participar. Os daqui vai lá no campo da Brás, você entendeu? Então agora nós estamos tendo esse intercâmbio, né? Que para que eles possam transitar, né? E daí esses jovens lá de baixo conversar com os de cá e eles verem que não tem mais nada aquela reixa. A garotada acaba interagindo, não interessa da onde, né, eles sejam. Como é que era antes do projeto Fica Vivo? Nossa, antes do projeto entrar aqui, nossa, aqui tava feito, né? Deu uma amenizada legal, 80% melhorou legal aqui a comunidade, porque o tempo que o jovem está na oficina, ele está livre de estar aí pensando em fazer coisas que possam prejudicar tanto o futuro, o presente e o futuro dele e os demais da redondeza dele, como se diz. Que o jovem que está no meio da confusão, ele põe em risco a família dele. Me diz uma coisa, existem outras oficinas além dessa? As maiorias são mais da área de esporte, né? Tem a de futebol, dança do ventre, grafite. Quando eu comecei, tipo, 15 anos, eu vi, tem que fazer alguma coisa, né? Já sei desenhar, já tô vendo os grafites, eu acho que eu devo ir pra esses meios, sacou? Aí eu comecei, sacou? E, tipo, hoje em dia o grafite, ele me leva pra lugar onde eu, tipo, nunca imaginei ter ido, sacou? E hoje quando eu vejo um jovem que chega na minha oficina, tipo, igual eu tava antes de eu começar a fazer grafite, eu vejo a necessidade de eu estar fazendo isso com ele. Normalmente quando você fala assim, vamos fazer um projeto social, a galera logo já pensa, tipo assim, se eu não fazer esse projeto social, amanhã vai ter assalto, amanhã vai ter morte, mas
Eu tenho uma outra preocupação também. Eu acho que é também violência um jovem qualquer chegar com 30, 40 anos e ele não tem nada pra fazer na vida dele, sacou? Isso também é uma violência, sabe? Normalmente a galera tá preocupada só com a violência na sociedade, sacou? Assim, então, mas eu acho que nos dois lados é violência também, porque a ideia não é só não fazer o cara um bandido, sacou? Mas é a questão de você fazer a vida dele melhorar. Antes desse projeto aí, de vocês estarem interagindo nesse campeonato, nesse torneio, como é que era antes? A consequência, por exemplo, que, se você fosse para outra comunidade, andar por lá, o que acontecia? Pensar em ir, todo mundo pensava, né? Eu acho que a vontade de todo mundo era poder andar em todos os lados, mas tem uma certa rivalidade entre áreas aí que não dá pra conviver, tipo assim, em sociedade com todos. Mas depois desse torneio aí deu uma convivência melhor, a gente pode participar, pode ir no campo de lá, no campo da Abraia, pode vir nesse campo aqui. Pra ver quem é quem, né? Isso. Você que acompanhou essa molecada, essa garotada, o que você tá percebendo? Eu percebo o seguinte, que se todos fizessem esse mesmo trabalho em outros lugares, nas outras comunidades, em outros bairros, eu acho que diminuiria muito o índice de homicídio, certo? Que anda acontecendo, o índice de garotos infrator, certo? Porque enquanto o jovem está ali reunido com nós, está evitando muita coisa, certo? É um momento bom dele, de lazer, tudo, e ali só está pegando coisas boas que a gente tem para passar para isso. Eu espero que o torneio de vocês pegue fogo, mas na paz. Na paz. O que eu quero? Raça! O que eu quero? Raça! Essa beleza! Em 1996, o Jardim Ângela, bairro da periferia de São Paulo, foi considerado pela ONU o bairro mais violento do mundo. Quase todo dia a gente era chamado para ir no cemitério São Luís, que fica uns 5 quilômetros daqui, para encomendar corpos. E, como padre, acho que a gente sempre fica envolvida nestas coisas, como encomendar corpos, rezar missa sétimo dia, confortar as famílias. E aí, na época, chegamos cansados de ir no cemitério, achávamos que tinha que dar um jeito para parar estes corpos de chegar no cemitério. E aí tomamos a iniciativa, em 96, de criar o que chamamos o Fórum em Defesa da Vida pela superação da violência. E foi uma iniciativa que deu certo. Criamos uma rede de interação de entidades, de outras igrejas, de escolas, de sociedades amigas de bairro, associações de moradores e, inclusive, começamos com um estudo e conseguimos até envolver a própria polícia neste movimento com a criação de que chamamos a polícia comunitária na região. Qual que é a importância do cidadão estar envolvido com a sua segurança pública? Olha, acho que a grande questão de segurança, eu acho que um grande problema da população, acho que um grande problema nosso, de deixar a segurança por conta da polícia. Acho que a segurança é educação, é saúde, é a polícia, é a população. E aí que a população tem que construir junto com a polícia esta segurança. Eu acho que a interação das coisas, porque acho que esta segurança pública envolve todas as ações. E nós mudar os nossos parâmetros é acreditar nas coisas pequenas. Porque acho que muitas vezes nós esperamos que as soluções vêm de cima, de Brasília, dos palácios, e coisas assim. Mas acho que a solução está no meio do povo, se nós soubermos acender este chama de esperança que está acesa no meio do povo. Quando a comunidade se organizou no Jardim Ângela, quando a polícia começou a funcionar melhor com o policiamento comunitário, quando os projetos sociais chegaram, né? Quando o poder público começou a perceber que o Jardim Ângela tinha que ser uma prioridade, quando isso tudo aconteceu, de repente, começou a abrir um monte de loja de eletrodoméstico no Jardim Ângela. O cara se sentia parte da cidade porque esses comércios chegaram lá. Então o que isso tem a ver com segurança? Tem tudo a ver. É olhar para onde está o problema,
começar a levar para lidar com cada um dos pequenos problemas que formam a violência e você começa aos poucos a virar o jogo. A união entre a sociedade e a polícia é a base dos conselhos comunitários de segurança. Seus objetivos diferem de acordo com a realidade de cada local onde é implantado. Agora, alguns objetivos são comuns a todos os conselhos, como o planejamento de ações comunitárias, integração da sociedade civil e o acompanhamento nas tarefas policiais. As conferências vêm exatamente com esse objetivo de se estabelecer linhas, padrões, orientação, digamos assim, traçar políticas, quer no âmbito do município, quer no âmbito do Estado e quer no âmbito da União. Você tem que ter uma política muito macro, nacional, macro, uma segunda do Estado também, mas a verdadeira, aquela que vai funcionar, ela tem que ser traçada lá embaixo e com a participação do cidadão. Por isso eu acho que cada cidade, cada município deve entender quais são seus costumes, o que nós realmente esperamos de, e a partir daí construir uma política em que o Estado e a sociedade juntos encontram um denominador comum. Qualquer coisa diferente, seja por parte da população ou seja por parte do Estado, é conflito. Nós não chegamos a lugar algum. Qualquer experiência bem-sucedida de redução de crime de violência, ela só existe quando tem participação e envolvimento da sociedade. E a sociedade está se envolvendo. Nós temos 14 conferências regionais, cada uma delas corresponde a uma região de desenvolvimento do Estado, o que permite que o planejamento da área de segurança esteja articulado com o restante do planejamento do Estado. Esse processo tem sido muito rico, porque ele coloca atores absolutamente diferentes para conversarem sobre um tema que nunca conversaram historicamente. Então nós tivemos em algumas conferências índios, quilombolas e policiais tentando discutir os problemas específicos nessa área. Nós tivemos a discussão do movimento gay em áreas tradicionalmente homofóbicas, discutindo com as organizações policiais que buscam dar conta de problemas como, por exemplo, transgênero. E isso permite fazer uma discussão sobre as diferentes vulnerabilidades. Se a violência atinge a todos, ela atinge de forma diferenciada também. A discussão sobre juventude foi muito rica. Juventude é protagonista e vítima da violência. E essa discussão emergiu muitas vezes, a juventude pobre, negra. E esse processo foi um processo muito rico. Aqui no Brasil, os prefeitos fugiam do tema segurança pública como o diabo foge da cruz. Né? Nenhum queria ter parcela de responsabilidade, né, diante da violência urbana. E o prefeito, queira ou não, é o ente mais próximo da população. É ele que está sabendo lá se a escola está funcionando bem ou não está funcionando. É ele que está sabendo se aquela área tem um parque, uma praça que a população pobre possa se reunir para não estar na mesa de bar ou então consumindo droga. Então a população, a sociedade civil tem que pressionar seu prefeito, né, da sua cidade, seja ela de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 2 milhões de habitantes, né, a assumir sua parcela de responsabilidade diante da desegração social, da violência urbana e da participação dos jovens em pequenos delitos, né? Porque esse é o caminho para que o jovem vá para grandes delitos. A primeira Conferência Nacional de Segurança Pública será realizada agora em Brasília de 27 a 30 de agosto de 2009, com a participação de 2.000 representantes eleitos nas conferências estaduais e municipais. Inaugurar essa política de Estado neste país é o momento agora. Então, a minha esperança é essa, que com a participação democrática nós consigamos efetivar a segurança pública como um direito fundamental da pessoa humana e atribuir à própria sociedade os seus direitos e os seus deveres enquanto cidadão na área da segurança. Hoje foi o último programa da série Segurança Pública. Em 5 episódios, nós conhecemos um pouco do trabalho e das ações policiais no combate à violência. E vimos também que a violência se combate com responsabilidade, cidadania e participação. Segurança pública, o que eu tenho a ver com isso? Eu descobri que eu tinha muito mais a ver com isso do que eu imaginava. Eu pensava, como todo mundo antes, que segurança pública é um problema deles, da polícia. Era uma coisa na qual eu não queria me meter, eu queria até a distância, não é? E aos poucos eu fui percebendo que é possível, como cidadã, como pesquisadora, produzir tantas interações. Eu acho que nós todos temos que sair da nossa zona de conforto, principalmente rompendo os nossos preconceitos para com a polícia e, ao mesmo tempo, tentando fazer com que haja diálogo. Acho que a sociedade tem que começar a pensar se ela está preparada para uma nova polícia, entendeu? Para uma polícia que não vai ser condescendente com nenhum desvio. As pessoas têm que assumir a parcela de responsabilidade delas na segurança pública, porque todos nós somos responsáveis pela segurança pública. Não tem salário no mundo
de profissão nenhuma que pague esse sentimento de você ser útil para a sociedade. Se você quer se sentir numa sociedade mais segura, a primeira coisa é não se esconder, em todos os sentidos. Não vai se esconder, não sai da rua, vamos ocupar os espaços e não abandonar os espaços para que outros ocupem, que nos amedrontam, né? Então o que eu tenho a ver com a segurança é ocupar o meu lugar, lutar pela minha segurança, e isso vai trazer, nunca vai trazer só segurança para mim, vai trazer segurança para todo mundo. Segurança ou todo mundo tem ou ninguém vai ter. Esse é o desafio que a gente tem pela frente. Este programa tem a parceria da Fundação